Joana, quando tu quiseres, eu começo. Ok. 2 segundinhos. Por isso, se calhar começo com as apresentações. Dr. Miguel Tavares é internista e intensivista, trabalha no Hospital Santo António, no Serviço de Cuidados Intensivos, e convidamos o Dr. Miguel para falar hoje sobre monitorização hemodinâmica. Dr. Miguel, quando quiser, esteja à vontade, pode começar. Posso começar? Sim. Ok. Antes de mais nada, é uma questão de mera cortesia, agradecer o convite pela oportunidade de poder dizer-vos alguma coisa e, ao mesmo tempo, tentar defender-me, porque se eu vou falar de monitorização hemodinâmica nos cuidados intensivos e se me deram 40 minutos, não é propriamente muito tempo. Eu escolhi alguns conceitos fisiológicos básicos que quem está familiarizado a trabalhar comigo está habituado a pensar nestes termos, mas é preciso não os esquecer. O que aconteceu cerca de um mês depois, como Ventura fez questão de divulgar. Eu acho que estamos a ter uma interferência de alguém. Quanto a esta citação do cardeal patriarca. Queria só que desligassem os micros. Se entraram, por favor. E no PAN, Inês Sousa Real acusou o governo Talvez de não incluir a violência doméstica no programa do Executivo. Tem razão? Ora bem. A reunião plenária de dia 7 e alguém tem as notícias ligadas sobre o PAN e sobre o telejornal. Eduarda, por favor, desligue o seu micro, está a fazer muita interferência. Quando todos os dias temos 37 pessoas a fazerem queixas na APAV e não vamos lá com planos sim, vai ser difícil. Miguel, espera um bocadinho. Miguel, só um bocadinho, doutor Miguel, só um bocadinho. Está tudo a entrar agora porque o link estava errado. Espera só um bocadinho que a malta toda entra e desliga o microfone. Ok, quando quiserem eu começo. Acho que já pós agora. Ok. Ora bem, antes de mais nada, e por causa daquilo que eu vou dizer a seguir, eu e o meu serviço tivemos algum suporte da Cheetah com sensores do Starlink. Também é preciso dizer que eu estou envolvido na formação do ECO e no grupo de trabalho do ECO, do EDEC. Se movem ou não, se estão espessados ou não, ou seja, estão mais gordinhos, ou se tem mesmo... Alguém desliga o microfone das notícias, faz favor? Obrigado. Não está fácil, não está fácil. Tenho um curso sobre monitorização hemodinâmica desde 2004, administrado conjuntamente com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, que normalmente costuma levar 2 dias só para falar dos básicos da hemodinâmica. Eu fui reduzido a 40 minutos, de modo que tive que fazer uma espécie de censura oficial para aquilo que lhes ia dizer. Também é preciso sublinhar que depois da publicação do Aligol, do Rivers, em 2001, eu rapidamente me tornei um crente na questão da ressuscitação hemodinâmica com fluidos na sepsis, que acabou por ser algo posto em causa por uma série de dados que apareceram durante a década e meia seguinte. Para aqueles que precisarem de sair cedo e que não tiverem muito tempo para nem paciência para a apresentação, eu só lhes queria chamar a atenção para uma revisão simpática sobre a monitorização hemodinâmica feita por uma série de pessoas conhecidas na área da ressuscitação hemodinâmica, da monitorização hemodinâmica na Europa, que mostra a importância cada vez maior da abordagem do doente instável com ECO no primeiro passo. Na realidade, nós chegamos a um ponto em que neste momento já não fazemos fluidos primeiro, fazemos ECO primeiro e saturação venosa, a diferença arteriovenosa, CO2, que é aquilo que eu penso aos colegas que trabalham comigo,
como primeiro passo, ainda antes de decidir fazer fluidos aos doentes, porque os fluidos são uma arma a dois gumes, como vamos ver a seguir. Segunda coisa que lhes queria chamar a atenção, assim de uma forma muito telegráfica, é que basicamente a falência circulatória aguda se divide em dois débitos, em dois grandes grupos. Um grupo que se caracteriza por baixo débito, resistências aumentadas e que necessita um cuidado particular com a ressuscitação, seja com fluidos, seja com sangue, porque o doente tem um choque hipovolémico, cardiogénico, obstrutivo, seja o que for. E um segundo grupo completamente distinto do ponto de vista hemodinâmico, que representa o chamado choque distributivo, que nos casos excessivos o exemplo clássico é o choque séptico, embora tenhamos outros exemplos. Portanto, se nós queremos ver se o fornecimento de oxigênio aos tecidos é adequado ou não, nós levamos alguns anos a perceber que a saturação venosa é um representante fiel da extração de oxigênio do organismo e da adequação do fornecimento de oxigênio aos tecidos. E, portanto, quando temos uma saturação baixa, isto deve-se a uma de duas circunstâncias, ou uma hemoglobina baixa ou um débito cardíaco baixo. Se a hemoglobina está normal, ou temos um problema de débito, e portanto é um problema de débito com pressões altas ou pressões baixas. Se são pressões baixas, isto é o clássico do choque hipovolémico, um problema de retorno venoso. Se tem pressões altas, é um problema de funcionamento do coração, seja no contexto da falência cardíaca clássica, seja na cardiomiopatia cética, seja no que for. Se o débito cardíaco está normal ou alto e a hemoglobina está baixa, pois o problema de fornecimento de oxigênio aos tecidos é um problema da anemia. Se num contexto de débito cardíaco normal ou alto, a hemoglobina está normal, o problema aqui está num excesso de extração. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que isto tem a ver mais com a minha geração e com a velha guarda, mas nós passamos, ou fomos todos treinados, nestas circunstâncias, a diminuir o consumo de O2. Não sei o que é que aconteceu aqui com este desenho, mas a diminuir aqui o consumo de O2 pela ventilação. Uma das coisas que eu vejo com frequência no meu hospital é com uma certa incompreensão das pessoas na necessidade de ventilar os doentes para diminuir o consumo de O2 nos doentes que estão em choque. E quando temos este problema de balanço entre fornecimento e consumo de O2, pois quando nós sedamos e ventilamos, por um lado, eu peço imensa desculpa, mas acho que está a haver ainda alguma interferência de alguma televisão, ou de uma família, ou de crianças, ou de outra coisa qualquer. Mas é importante ter noção de que na abordagem do SOP, a diminuição da extração do consumo de oxigênio é muito importante, razão pela qual nós sedamos e ventilamos aos doentes, tirando-lhes o trabalho respiratório e o consumo de O2 pela musculatura ventilatória, que consome muito oxigênio, e ao mesmo tempo tentamos melhorar o fornecimento de oxigênio se existir compromisso respiratório, que é muito comum nestas circunstâncias. Eu não sei o que é que está a acontecer aqui com os risquinhos verdes, mas nós temos tendência para fazer uma avaliação. Hoje em dia, não sou só eu, mas um bocadinho por todo o mundo, o monitor hemodinâmico de primeira linha chama-se ECHO, que permite avaliar a função cardíaca
e ter uma noção daquilo que é o papel do coração no débito cardíaco, quer do ponto de vista de contratilidade, quer do ponto de vista de preload, quer do ponto de vista de fatores que eventualmente possam limitar o preload, como acontece com problemas de preenchimento quando acontecem com ventilação mecânica ou com tamponamento no trauma. Portanto, em relação às pessoas que estão de saída e que estão para ir embora, nós não podemos influenciar as genéticas do doente, nem a sua forma de resposta inflamatória. Infelizmente, para muitos dos nossos doentes, o precoce já não é uma opção, ou seja, nós apanhamos doentes já numa fase completamente ultrapassada, onde a abordagem precoce não é melhor. E, portanto, eu acho que nós podemos resumir isto a dois grandes grupos de perguntas. A pergunta fundamental, e que talvez seja a mais importante nos cuidados intensivos, é se o problema que causou isto já está a ser tratado. Isto é, se a peritonite, o abscesso intraabdominal, a deiscência já foram ao bloco, se a pneumonia já começou ou a pielonefrite já começaram com antibióticos, e se nós já estamos a tratar a causa, a mãe de todos os males. E depois, do ponto de vista hemodinâmico, acho que há três perguntas essenciais. Duas primeiras e uma terceira que nós temos a fazer. A primeira é se temos um problema de débito, um problema de fluxo circulatório. A segunda é se temos um problema de tónus vascular. E, finalmente, isto de uma forma mais refinada e que tem vindo a adquirir imensa importância nos últimos anos, como é que está a microcirculação? E, nesta perspectiva, a circulação periférica é uma ajuda valiosíssima. Se nós temos um problema de débito, ou seja, se estamos a fornecer oxigênio suficiente aos tecidos, é um grupo. Se nós temos um problema de tónus vascular, nós podemos utilizar a pressão diastólica como um objetivo razoavelmente fiável, tirando algumas exceções que eu já lhes costumo dizer. Mas podemos ter simultaneamente um problema de débito e de tónus vascular. Isto é muito, muito frequente na sepsis. Em relação aos problemas de débito, a primeira linha é ver se o débito chega ou não chega. Para isso fazemos saturação venosa, diferença arteriovenosa CO2, e para interpretar a saturação venosa precisamos de um hematócrito ou de um nível de hemoglobina. E nestas circunstâncias, se vamos manipular débito, depois temos que manipular, por um lado, o débito, mas por outro lado temos que manipular sinais de congestão, seja através de PVC, de pressão de oclusão da artéria pulmonar, de outros instrumentos que lhes permitam monitorizar o excesso de fluidos. Durante as últimas 2 décadas, percebemos que nem todos os doentes respondem à entrada de fluidos e, portanto, se o doente não estiver a sangrar ou a perder líquidos desalmadamente, particularmente em doentes muito complexos, vale a pena ver a resposta aos fluidos. Embora muitos doentes que tenhamos nos cuidados intensivos não sejam bons doentes para avaliar a resposta aos fluidos. E, finalmente, é importante não esquecer o efeito venoconstritor dos vasopressores, sobre que vamos falar mais à frente. E, finalmente, para mim isto é um instrumento de primeira linha, é utilizar o eco como instrumento de primeira linha para avaliar a função cardíaca. Se o problema é essencialmente um problema de tónus vascular, pois as pressões invasivas e a informação da curva das pressões invasivas é um instrumento fundamental, na ausência de bradicardia, porque na bradicardia a pressão diastólica continua a descer, na ausência de regurgitação diastólica, na ausência de uma fístula arteriovenosa, nomeadamente traumática, ou nos doentes de diálise que têm uma fístula construída para fazer diálise, na ausência de fármacos vasodilatadores ou de um ducto arterioso patente. O eco permite avaliar contratilidade, preload,
restrição ao enchimento, como acontece no tamponamento, nas cardiopatias restritivas ou infiltrativas, permite avaliar a hipertensão pulmonar, porque nós tendemos a separar o coração e os pulmões em dois órgãos diferentes, mas quem vem para os intensivos rapidamente percebe que o coração e os pulmões funcionam como uma espécie de órgão único em que os pulmões estão entre o coração direito e o coração esquerdo. E a hipertensão pulmonar ou as anomalias na circulação pulmonar são absolutamente fundamentais para o desempenho do coração direito. Permite ver se tem disfunção direita, se existe disfunção pré-existente, nomeadamente valvular ou alguma anomalia coronária que justifica alterações de função. Um aspecto muito importante que tem vindo cada vez a ser mais transparente nos últimos anos é a obstrução do trato de saída, que é um pesadelo do ponto de vista hemodinâmico para qualquer médico que esteja a tratar um doente instável, e a presença de hipertensão, de hipertrofia ventricular per se ou do ventrículo pequeno, pode logo à cabeça dizer que aquele doente não é um bom doente para fazer inotrópicos às cegas só porque a saturação venosa está baixa. Os dados atualmente existentes, e eu não me vou alugar por isto porque estou limitado aos 40 minutos, neste momento nós temos dados bastante robustos de bons ensaios que mostram o benefício de utilização precoce de vasopressores, nomeadamente por via periférica, respeitando as diluições da via periférica nos doentes com vasodilatação. Os vasopressores aumentam as pressões arteriais, mas uma parte disso deve-se ao efeito venoconstritor, porque ao fazer venoconstritor, os vasopressores vão aumentar o retorno venoso, vão aumentar o volume de injeção sistólico e vão aumentar o débito cardíaco. E, portanto, se nós queremos monitorizar isso, seria conveniente monitorizar o débito cardíaco ou o volume de injeção sistólica. Também não posso deixar de lembrar que se os doentes forem previamente hipertensos, com uma curva de autorregulação deslocada, estes doentes precisam de um alvo de pressão arterial mais elevado, e o mesmo é válido para os doentes com falência cardíaca direita, em que nós temos que ter em conta as pressões venosas centrais e, portanto, temos que ter uma MAP superior ao valor da MAP basal com a PVC para garantir pressões nos órgãos que estejam dependentes do gradiente entre pressão arterial média e pressão venosa. Finalmente, a última questão: como é que está a circulação periférica e como é que está a microcirculação? Isto é, como é que nós podemos fazer uma avaliação em termos periféricos? E isto é particularmente importante porque se os doentes tiverem sinais de circulação periférica fechada, estes doentes não beneficiam de administração precoce de vasopressores sem fazer fluidos primeiro. E os outcomes são muito piores, são os únicos doentes que realmente precisam de fazer fluidos primeiro. Ora bem, tirando estas mensagens essenciais, para quem queria ir embora, pode ir embora. Eu gostava de lhe chamar a atenção para esta imagem. Isto é uma imagem clássica que qualquer condutor reconhece e que não tem ponteiros. E, portanto, eu acho que todos nós temos dificuldade em conduzir um carro como este. A nossa monitorização hemodinâmica é essencialmente uma monitorização de fisiologia circulatória e cardíaca. Ela evoluiu ao longo dos anos a seguir à descrição inicial primeiro pelo Sr. Ganz e depois pela dupla do Sr. Ganz e do Sr. Swan, como uma forma de monitorizar o débito cardíaco depois do cateter arteriopulmonar ter sido capaz de monitorizar um substituto das pressões esquerdas pela pressão de oclusão da artéria pulmonar. Ao longo dos anos 70 em diante, foram aparecendo uma série de tecnologias para monitorizar o débito cardíaco,
como aconteceu com a bioimpedância, que mais tarde se veio a transformar na bioreatância, pela utilização do Doppler isofágico e pela termodiluição de duplo indicador, isto é, temperatura mais verde-hidrocianina, que servia para marcar o componente puramente intravascular. A partir do fim dos anos 90 e início da década de 2000, nós passamos a ter, por um lado, um único indicador, a termodiluição de um único indicador, como aconteceu com o lítio, e finalmente, também na mesma altura, estamos a falar do fim dos anos 90, início da década de 2000, as diferentes formas de análise de contorno de pulso. A contorno de pulso, na realidade, está aqui um bocadinho deslocado, ou seja, as primeiras descrições da relação entre o contorno de pulso e o débito cardíaco datam do fim dos anos 50, mas a sua implementação tecnológica em monitores só se popularizou no início da década de 2000. Porque é que nós fazemos fluidos aos doentes nos últimos 185 anos conhecidos da medicina? Porque os fluidos aparentemente são capazes de melhorar a hemodinâmica, porque melhoram o retorno venoso e, portanto, aumentam o gradiente entre pressão de enchimento circulatório médio e a PVC, aumentando o retorno venoso, o débito cardíaco, o fluxo dos órgãos, mas têm algumas condições. Okay. Sim? Alguém falou? Bom, para os fluidos funcionarem, há duas condições. A primeira é que a resistência venosa seja normal e permaneça constante, ou seja, se nós tivermos um obstáculo à resistência venosa, os fluidos não são capazes de aumentar o débito cardíaco. A segunda é que nós temos de ter um coração capaz de tolerar este aumento de fluidos de uma forma que seja capaz de manter baixas pressões de enchimento para permitir o retorno venoso. E o retorno venoso é uma coisa absolutamente fundamental como determinante do débito cardíaco. E nós percebemos isso através das curvas de Guyton desde o fim dos anos 50, em que percebemos a relação que existia entre o enchimento circulatório médio e a pressão venosa central e o débito cardíaco. O Guyton, como uma pessoa de gênio, percebeu a relação entre o retorno venoso e a função adaptativa do coração através da lei de Starling para conseguir ajustar o débito cardíaco ao retorno venoso. E descreveu as célebres curvas que nós conhecemos como lei de Guyton e aquilo que é o beabá da fisiologia cardíaca, que é o cruzamento do retorno venoso com ou seja, o cruzamento da lei de Guyton com o cruzamento da lei de Starling. Um outro aspecto absolutamente fundamental que escapa a muita gente é que o coração direito e o coração em geral e o débito cardíaco dependem de variações muito pequeninas entre a diferença de enchimento circulatório médio e a PVC. E este retorno venoso que determina o débito cardíaco depende destas duas pressões. E o que acontece é que quando elas aumentam, depois o retorno venoso aumenta. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um trabalho fantástico publicado no fim dos anos 90 por um colega canadiano, em que em corações transplantados foi medir a variação da PVC com a variação do débito cardíaco. E o que é fantástico é que a PVC não varia muito para o débito cardíaco ir de 5 litros e pouco, ou 7 litros, para 30 litros com o exercício em pessoas saudáveis, com um aumento correspondente do volume de ejeção sistólico. Tudo isto graças ao aumento do ponto de cruzamento entre o retorno venoso e a função cardíaca. Quando olhavam para corações transplantados, a curva não era nem de perto nem de longe tão boa.
E a subida da PVC não traduzia o mesmo aumento de débito cardíaco, e isto só se refletia num cruzamento entre a lead Guyton e a lead Starling no mesmo ponto da curva de lead Starling. O que isto quer dizer é que a PVC é um excelente indicador de funcionamento do coração direito. Desculpem. Mas já estou a ficar incomodado. Não consigo. A ideia que dá é que estes riscos não são do PowerPoint, Dr. Miguel. Não Abre sei aí, o que é que... abre não aí outra página. Isto deve ter sido mesmo no Zoom. Alguém sabe se está para desenhar no Zoom, assim por cima? Esquece. Não vale a pena. Olá, Rogério. Não Olá, Dr. Miguel. consigo, mas eles não estão no Master. Mas estão-me a chatear os slides todos. Pronto, de qualquer das maneiras, a noção que eu queria que tivessem é que a PVC representa bem o ponto de encontro entre a curva de Guyton e a curva de Starling, e que enquanto que no coração normal não sobe e o coração reage aumentando o débito cardíaco, no coração transplantado não aumenta da mesma maneira e o débito só aumenta à custa das pressões, o que é típico das insuficiências cardíacas. Um outro aspecto que eu trago aqui de uma forma muito superficial é que o retorno venoso como determinante do débito cardíaco depende daquilo que é o chamado a relação entre o volume estressado e o volume não estressado. Ou seja, aquilo que as veias são capazes de contrair, e para quem está familiarizado a trabalhar comigo, já conhece o conceito da banheira do Starling com o ralo fora do sítio a um nível aumentado. E, portanto, aquilo que realmente conta é o que é que as veias são capazes de contrair. As veias são vasos de capacitância, que têm uma grande, enorme capacidade de aumentar volume. Podem aumentar a quantidade de fluido como 3 vezes, 5 vezes, o que são litros de sangue, sem aumentar o retorno venoso. E só se elas contraírem é que isso pode contribuir para o débito cardíaco. Um outro aspecto importante, particularmente na nossa clientela, é que um número importante de doentes céticos não responde aos fluidos, e quanto mais tardiamente forem feitos os fluidos, pior. E, portanto, os doentes que têm doença cardíaca, nomeadamente insuficiência cardíaca, que têm hipotermia, que têm os lactatos aumentados, que estão imunocomprometidos, coagulopatia, que têm compromisso de oxigenação, todos eles, tudo isto são fatores de risco para serem considerados como não respondedores, e estes doentes, desculpem, quanto pior for, quanto mais alto for o tempo de início de fluidos, ou quanto mais doentes tiverem, pois eles pior respondem. E estes fatores de risco para não responder aos fluidos somam-se. E somam-se em termos de mortalidade hospitalar, de tempo de ventilação mecânica, de necessidade de cuidados intensivos, de tempo de internamento em cuidados intensivos, de tempo de internamento no hospital. E à medida que os fatores de risco para não responder se vão somando, pois isto traduz-se quer na mortalidade hospitalar, quer na ventilação mecânica, como se fosse uma espécie de balanço entre só ter prejuízo e não ter benefício dos fluidos. Um outro aspecto importante é que os fluidos, numa fase precoce, são relativamente capazes de melhorar a circulação, mas numa fase mais tardia melhoram o débito cardíaco, mas não melhoram a circulação. E alguns são os falsos respondedores porque têm disfunção cardíaca direita, e estes doentes não são capazes de melhorar o débito cardíaco, embora pareçam ser respondedores. Nem toda a gente tem condições para poder fazer, avaliar, ou melhor, para ter critérios de resposta aos fluidos.
e, portanto, nós temos de ter os doentes num modo controlado, sem esforços espontâneos, temos de ter pelo menos 8 ml por quilo de peso, o doente tem que estar em ritmo sinusal, a compliance torácica tem que ser normal, o tórax não pode estar aberto. Se o doente não pode ter uma doença valvular, não pode ter doença cardíaca direita, o clássico dos falsos respondedores, tem que ter uma pressão abdominal normal e tem que ter tido um valor de calibração para perceber qual é o critério que nós vamos utilizar para separar os respondedores dos não respondedores. Ao mesmo tempo, já fui cortado? Não, não fiz nada. Provavelmente é uma questão de compartilhar a tela novamente. Estão a ver a minha tela? Não? Não está a conseguir? E o Dr. Miguel Tavares agora está mute, também Pois. está sem som. Exatamente. Mas não Miguel, funciona. deixamos de ouvir e deixamos de ver a tela. Okay. Eu vou ligar, tenham calma, eu vou ligar. Espera aí. Já está. Joana, devemos ter feito um curso de introdução ao Zoom ao Miguel Tavares, tu esquece. Estás enganado, eu passo a vida a fazer isto. Estás aí, desculpa lá, não sabia. Pá, desculpa lá, Miguel. Eu pensei que estávamos a falar só entre nós, desculpa lá. Aham. Pronto, Miguel, só por causa disso tens mais 2 horas para poderes falar à vontade. Obrigado. Eu só trouxe mais 200 slides. Bom, alguns doentes que parecem ser respondedores têm estes critérios de aparente resposta. Eu ainda não vejo a tela, doutor Miguel. Miguel, não se vê os slides, Miguel. Opa. Ok, agora sim. Sim? Sim, agora sim. Ok. Alguns doentes com falência cardíaca direita parecem ser respondedores. No monitor têm todos os critérios de resposta, mas na realidade esses critérios de resposta são devidos à disfunção cardíaca direita. Podem ser identificados por eco com facilidade, mas o pior disto, e talvez o mais interessante, é que quanto mais fluidos se tiverem, mais aumentam os critérios de resposta. Ou seja, se o doente tiver uma PPV de 20% e se lhe fizerem fluidos, ele passa para uma PPV de 30%. É óbvio que vai deteriorar, mas a falência cardíaca direita é um elemento, é uma das armadilhas da resposta aos fluidos. E isto tem sido razoavelmente prevalente na nossa clientela com RDS e com colo pulmonar. Portanto, nem toda a gente, como eu estava a dizer, tem condições para ser respondedores. Curiosamente, há um estudo feito nos cuidados intensivos que mostra que apenas uma muito pequena percentagem dos doentes de cuidados intensivos têm condições para poder avaliar a resposta. E, portanto, existem todas estas condições para poder, que nós temos que seguir para ter um mínimo de fiabilidade, para não estar a entrar em fluidos, em armadilhas. Um outro aspecto, o reverso da medalha, é que se nós fazemos fluidos aos doentes, temos obrigatoriamente que monitorizar o preço, isto é, a congestão. E nós levámos muito tempo a perceber isso. Depois de uma década a fazer fluidos em doentes com sepsis, foi preciso aparecerem uns colegas da cardiologia, numa publicação cardiológica primeiro, a mostrar que a maior determinante de agravamento da função renal não era o débito cardíaco, não eram as pressões de enchimento, não era a pressão arterial, mas sim a congestão venosa. Isto foi primeiro demonstrado nos doentes com insuficiência cardíaca, não só agudamente como em doentes crónicos, mas foi sobretudo demonstrado pelo grupo de Didier Payan em doentes com sepsis, em que a PDC era a maior determinante o risco de aparecimento de insuficiência renal aguda em doentes ressuscitados com sepsis.
E o que é engraçado, isto foi publicado em 2013, é que isto era uma altura em que se pedia que se os doentes, as recomendações de Surviving Sepsis Guidelines recomendavam ressuscitar os doentes até uma PVC de 8 ou se estivessem ventilados de 12 a 15. Se vocês seguirem o meu cursor, 8 dá mais ou menos perto de 45% de risco de insuficiência cardíaca, e se vierem para os 12 a 15, vocês vão ver que o vosso risco de agravamento da função renal agrava marcadamente com estes valores. Um estudo semelhante, feito também multicêntrico, onde o nosso serviço esteve envolvido, mostrou que a rapidez da subida da congestão venosa pelos balanços acumulados estava também associada ao aumento de probabilidade de insuficiência renal. Mudando de assunto, e um aspecto particularmente importante que tem vindo a ter importância nos últimos anos, é que quando nós utilizamos vasopressores, nomeadamente noradrenalina, nós não atuamos só no compartimento arterial e esquerdo da circulação, como fomos todos educados a pensar, mas a noradrenalina tem capacidade para aumentar a constrição venosa, para aumentar o retorno venoso e, secundariamente, para, em consequência disso, obviamente, aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial. Portanto, sempre, todos nós fomos ensinados a olhar para os vasopressores como tendo um efeito, sobretudo, na circulação esquerda, mas o efeito vasoconstritor dos dos vasopressores acaba por constituir uma alternativa importante em termos de retorno venoso, quase como se estivéssemos a fazer fluidos em doentes que estão vasoplégicos pela sepsis. E isto constitui uma diferença muito importante em termos de débito cardíaco, aumentando o gradiente entre pressão de enchimento circulatório médio e PVC. Da mesma forma, quando se diminui a noradrenalina nestes doentes, pois isto diminui o retorno venoso, este gradiente, e diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco. Porquê é que isto acontece? Por causa da quantidade de receptores alfa que existem na circulação esplêncnica e por causa do efeito vasoconstritor destes vasopressores da circulação esplêncnica, contribuindo para um aumento do retorno venoso. Um outro aspecto importante que tem vindo a ter importância nas últimas 2 décadas é a avaliação da circulação periférica nos nossos doentes em choque. Desde os anos 60 que nós sabemos que se o doente tem as extremidades frias, pois o débito cardíaco é baixo e na gíria, nos cuidados intensivos, costuma-se dizer que doente que tem extremidades quentes não tem baixo débito de certeza. Classicamente o choque era classificado como choque, mesmo choque séptico, como choque quente ou choque frio, e o choque frio normalmente está associado ao baixo débito cardíaco. Existe uma relação linear entre o débito cardíaco e a diferença de temperatura entre a temperatura central e a temperatura periférica. Em doentes cirúrgicos, esta diferença de temperaturas é mais importante que a monitorização com débito cardíaco e consegue identificar melhor os doentes com baixo débito, e foi preciso passar 30 anos para começar a perceber a importância da circulação periférica quando nós vemos os doentes como Mottling e que, entretanto, desenvolvemos como Mottling Score, que traduz alterações na microcirculação. E quanto mais alto for o Mottling Score em doentes com sepsis, pois maior é a disfunção de órgãos e maior é a mortalidade. Curiosamente, este mesmo Mottling Score que nós vemos na pele correlaciona-se com a circulação do fígado, do baço, da circulação esplêncnica e dos rins, todos eles de uma forma bastante razoável e bastante robusta. Quer dizer, quando nós vemos um doente com um Mottling, a mesma coisa está a acontecer lá dentro. Recentemente foi publicado
um trabalho fantástico feito na América do Sul por um estudo multicêntrico de grandes dimensões, feito por colegas brasileiros, em que foram comparar a avaliação de doentes pela avaliação da perfusão periférica contra o lactato, e não houve diferença numa. Curiosamente, agora que estamos na moda das análises bayesianas, na realidade houve um artigo a seguir a este que mostrou a análise bayesiana destes dados, mostrou uma superioridade da avaliação da perfusão periférica contra a avaliação pelo lactato na avaliação dos doentes em choque. Mas os dados originais são estes, que não houve diferença. Uma das coisas geniais deste estudo, feita pelo Glenn Hernandez, é que ele arranjou uma maneira de avaliar, de standardizar a perfusão periférica, aplicando uma lâmina, daquelas lâminas que se utilizam no microscópio, uma lâmina de vidro, para conseguir transformar a pele até branca, e então aí, depois de 10 segundos, avaliar o tempo de preenchimento capilar. O truque pegou e houve 500 pessoas na América do Sul a fazer a mesma coisa para conseguir uns resultados fantásticos. Pouco tempo antes, o mesmo grupo do Glenn Hernandez e da Cecilia Luengo tinham comparado a evolução do lactato, da diferença arteriovenosa de CO2, os índices de microscopia pela videomicroscopia e pelo tempo de preenchimento capilar e pela diferença arteriovenosa de CO2. E isto é muito, muito interessante, porque nós estamos habituados a fazer ressuscitação pelo lactato, mas quando vocês comparam o lactato com a diferença arteriovenosa de CO2 ou com o tempo de preenchimento capilar, percebem que o lactato é uma espécie de petroleiro que demora muito tempo a mudar de direção, enquanto que os Ferraris são o tempo de preenchimento capilar e a diferença arteriovenosa de CO2, que reagem muito mais depressa às variações da hemodinâmica dos doentes. Alguns comentários rápidos em relação à pressão arterial. Nós já há uns anos que sabemos que a incapacidade para manter em doentes com sepse uma pressão arterial acima de 50 tem um impacto prognóstico maior do que o LODS ou o SAPS-2 dos doentes. E isso é visível numa série de ensaios, e nós temos um debate sobre qual o alvo arterial para ter nos doentes com sepsis. O problema é que os doentes não calçam todos 38, e nós temos doentes diferentes, com doença vascular, com idades diferentes, e, portanto, querer a mesma pressão arterial para todos não é válido. O debate dos 65, 85 tem anos e tem sido vítima de uma série de publicações. Enquanto num doente mais novo nós podemos deixar a pressão arterial vir mais para baixo, desde que o doente não tenha algumas doenças críticas, como acontece com a estenose aórtica, uma estenose carotídea crítica, ou uma falência ventricular direita, ou tenha um TCE ou vasoespasmo, nós podemos compactuar com pressões mais baixas. No entanto, temos que respeitar aquilo que é o doente. Nessa perspectiva, o trabalho do Pierre Asfar sobre a pressão arterial na sepsis veio lançar algumas luzes sobre isto. Basicamente, ter 85 de MAP versus 65 não faz grande diferença, a não ser que o doente fosse previamente hipertenso. Dar fármacos vasoativos para pressões mais altas, pois dá mais fibrilação auricular, mas se o doente tivesse antecedentes de hipertensão, pois os doentes que eram randomizados para as pressões mais baixas tinham uma incidência maior de insuficiência renal e necessidade de substituição da função renal. E isto veio apontar para um debate que tem mais de 20 anos, que eu me recordo, em que qual era o alvo ideal de pressão arterial na sepsis. E nós, nestes doentes, nós temos que respeitar a autorregulação dos doentes. Isto foi confirmado por alguns ensaios mais pequenos, mas o ensaio francês é um estudo
multicêntrico, de grandes dimensões e bastante robustos. Algumas notas em relação ao lactato. Todos nós fomos habituados a olhar para o lactato como se fosse uma espécie de consequência do bloqueio do ciclo de Krebs, porque não existia oxigênio nas mitocôndrias e, portanto, o lactato resultava da transformação do piruvato pós-glicólise. Uma parte deste piruvato podia passar através do ciclo de glicólise, podia ser reconstituído na glicólise, um processo metabólico de baixa intensidade ou baixa eficiência, e nós fomos habituados a olhar para o lactato como uma espécie de marcador de metabolismo anaeróbio. Acontece que o lactato é um bocadinho mais complicado, porque em muitas circunstâncias reflete não a presença de metabolismo anaeróbico, mas sim de disfunção de órgãos concomitante. Eu sublinho concomitante porque muitas das vezes nós temos as duas coisas juntas e, portanto, torna-se um bocadinho mais difícil perceber se o metabolito aumentado tem a ver com a presença de metabolismo anaeróbio ou com a disfunção de órgãos que não conseguem metabolizar. Nós temos inúmeras causas para o aumento de lactato, inclusivamente a chamada glicólise não anaeróbia ou o fenómeno de Warburg, como acontece nos doentes com linfomas ou leucemias. Mas as causas são muitas, só que vão sempre acabar em dois grandes grupos: aumento de produção ou não metabolização. O que acontece é que o processo de glicólise está acoplado às bombas de membrana, que são responsáveis pelo equilíbrio de membrana das bombas de ATPase, que são responsáveis pelo equilíbrio ou pela manutenção do meio intracelular. E estas mesmas bombas, do ponto de vista muscular, hepático, cerebral, cardíaco, podem ser responsáveis por um aumento importante de glicogenólise, de aumento de lactato por glicogenólise e por glicólise, que não representa metabolismo anaeróbio. E isto acontece com o aumento de agentes beta, nomeadamente adrenalina e adrenalina endógena, que acontece no choque. Ou seja, quando nós estamos em choque, os nossos suprarrenais produzem qualquer coisa como 20 a 30 vezes mais de adrenalina endógena para conseguir responder ao choque. E isto leva a que, naturalmente, esta glicogenólise e esta glicólise aumentem a produção de lactato sem que isso signifique um aumento de metabolismo anaeróbio. A grande maioria dos doentes com sepsis que têm lactatos aumentados está na faixa do normal. Só uma muito pequena minoria tem ou lactatos incrivelmente altos, ou saturações nosas incrivelmente altas, ou saturações nosas extremamente baixas, mas a grande maioria está na faixa do normal. Agora, o que é importante analisar, e isto foram dados tirados do Albios Trial, é que o lactato só aumenta com acidose quando há agravamento da função renal. Nós fomos todos ensinados que a acidose metabólica na sepsis se devia ao lactato. Na realidade, não. O lactato e a acidose metabólica aumentam em conjunto desde que haja disfunção orgânica, isto é, que haja disfunção renal. Se não houver disfunção renal, o lactato está aumentado sem acidose metabólica. Este artigo o artigo do ALAC, foi publicado em 2019 pelo Gattinori, foi provavelmente o artigo mais importante na nossa área, mostrou uma série de coisas interessantes, uma das quais é que 2/3 dos doentes com sepsis têm lactato aumentado e não têm sinais de metabolismo anaeróbio.
Quanto à questão da adequação do débito cardíaco, nós utilizamos classicamente a saturação venosa e a diferença arteriovenosa CO2, porque sabemos que, à medida que fornecemos cada vez menos oxigênio aos tecidos, pois os tecidos têm cada vez mais, a saturação venosa diminui, e a partir de um determinado ponto, aquilo que nós chamamos o fornecimento crítico, pois a extração passa a depender da DO2, e isto é mais ou menos correspondente em diferentes ensaios, em muitas áreas diferentes, ao ponto de aumento dos lactatos. Isto é apenas um deles, publicado nos anos 90, que podem ver como é que o CO2, a diferença arteriovenosa do CO2 e o lactato começam a aumentar a partir deste ponto crítico. Durante muitos anos tentou-se obter uma relação entre a saturação venosa e a saturação venosa da cava, com resultados que não eram muito bons, até que o Konrad Reinhardt resolveu, em vez de avaliar os valores absolutos, avaliar as variações, e apanhou este R0.97 e perceber que, se por um lado os valores eram diferentes, por outro lado, eles variavam exatamente, temporalmente, exatamente na mesma direção. Quando é que a saturação venosa diminui? Pois quando fornecemos menos oxigênio ou quando aumentamos a extração. Quando é que ela aumenta? Quando diminuímos a extração ou quando aumentamos o fornecimento. É preciso ter em conta que este aumento do fornecimento de oxigênio só funciona dentro de determinados limites, ou seja, para lá de um determinado limite, por muito bem que se oxigene, ou por muito que se transfunda, ou por muito que se aumente o débito cardíaco, já estamos numa fase de burnout, não conseguimos aumentar a DO2, ao fornecimento. Quanto à questão da diferença arteriovenosa de CO2, nós sabemos que quando esta aumenta, isto está associado à diminuição do débito cardíaco, porque o débito não está a ser suficiente para lavar o CO2 que está a ser produzido nos tecidos, e no choque séptico está associado a uma pior circulação e a um aumento de disfunção de órgãos. Isto começou por ser feito em trabalhos com animais, em que se avaliava a diferença arteriovenosa entre a hemodiluição ou o compromisso da circulação, e com a hemodiluição a diferença arteriovenosa mantinha-se constante, enquanto que, com a constrição da circulação arterial para o membro, pois a diferença arteriovenosa de CO2 aumentava. E rapidamente se tornou num bom indicador da qualidade do débito cardíaco em diferentes circunstâncias. É preciso não esquecer, isto são curvas logarítmicas, é preciso não esquecer que isto são isocurvas com esta forma, e portanto só transformação logarítmica é que dá esta relação linear. Mas a relação entre débito e diferença arteriovenosa de CO2 foi publicada em inúmeras séries, em inúmeros estudos com diferentes tipos, e a partir de uma determinada altura nós percebemos que a combinação da diferença arteriovenosa de CO2 com a diferença do conteúdo de oxigênio, da diferença arteriovenosa do conteúdo de O2, permitia identificar doentes em metabolismo anaeróbio. Um trabalho semelhante foi feito pelo grupo do Daniel de Backer, em que, em vez de utilizar a diferença de CO2, utilizou a diferença do conteúdo de O2, que é um bocadinho mais difícil de calcular e implica muito mais cálculos para chegar a conclusões semelhantes. E, portanto, quando ela aumenta, pois isto representa um aumento de CO2 do metabolismo anaeróbio e, claramente, doentes mais graves e com maior mortalidade. Há uma série de publicações recentes que mostram que isto pode refletir uma diferença não só na macrocirculação, como também na microcirculação, em que o aumento da diferença arteriovenosa de CO2, na realidade, se reflete como uma diferença na remoção de CO2 dos tecidos, contribuído para esta diferença. E, portanto, nós passamos a integrá-la no raciocínio da SVO2, ou seja, SVO2 diminuída, se tiver uma diferença aumentada de CO2, pois isto representa um problema circulatório de baixo débito. O problema é quando nós temos uma diferença de CO2 diminuída, a chamada
desoxicitopática e, portanto, doentes com saturações venosas altas e diferença de artéria venosa de CO2 baixas, quer dizer que nós não temos muito a fazer do ponto de vista circulatório e estamos um bocadinho naquela fase de chamar o padre. A utilização do volume de injeção sistólico pode ajudar à utilização, à titulação de vasopressores, pela razão entre PPV e SVV. Eu não vou entrar muito nisto para não complicar as coisas. Nós chamamos disto elastância arterial dinâmica, mas tem sido uma boa fonte de dados sobre titulação de fármacos vasoativos e é algo que nós podemos explorar como uma forma de adequar os nossos fármacos vasoativos. Quando é que nós devemos medir o débito cardíaco? Pois o débito cardíaco é uma variável que depende de muitas outras variáveis e que nós tendemos a utilizar como uma coisa maior para substituir uma visão multidimensional e isto é insubstituível de múltiplas coisas que não podem ser resumidas a um débito cardíaco. O problema é que não é propriamente fácil medir. No entanto, a maior parte dos doentes dos cuidados intensivos já tem uma linha arterial e um cateter central e nós podemos tirar partido disto para medir o débito cardíaco. Nós, de base, medimos linha arterial e pressões de enchimento e temos uma série de outras tecnologias cada vez mais invasivas que nos permitem ter dados hemodinâmicos. Por outro lado, temos que fazer um balanço entre precisão dos dados que nós obtemos e aquilo que os brasileiros denominam como acurácia. O termo é manhoso, porque em português acurácia não existe e nós chamamos precisão para as duas coisas. Mas uma coisa é ter todos juntos e concentrados na mesma zona, outra coisa é ter dados que continuam precisos, mas dispersos, outra coisa é ter dados precisos, mas completamente fora do sítio, e outra coisa é ter dados imprecisos e dispersos. E quando nós utilizamos técnicas de monitorização, pois gostaríamos que a técnica de monitorização estivesse no primeiro grupo. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Os dados clínicos são muito robustos, muito mais do que parecem, e têm décadas de experiências, por outro lado são baratos, fáceis de obter e podemos fazer. Nós, quando passamos para lá destas tecnologias básicas, depois começamos a ter problemas relacionados com as próprias técnicas e aqui no grupo do débito cardíaco, pois todos os diferentes métodos que nós temos para os utilizar têm algumas limitações em termos de precisão e utilizando o termo dos brasileiros de acurácia. Durante muitos anos nós vivemos baseados em raciocínios baseados de pressões, até percebermos que as pressões não eram boas substituições do débito, mas levámos décadas para perceber isso. Em anos recentes, foram apresentadas uma enorme quantidade de técnicas não invasivas ou minimamente invasivas, umas calibradas e outras não calibradas, que estão à nossa disposição para permitir medir débito cardíaco ou as respostas às medidas que nós tomamos ao débito cardíaco. Obviamente, isto também depende do sítio onde nós estamos. É completamente diferente estar na rua, na sala de emergência, no bloco operatório, nos cuidados intensivos, em que vamos ter opções e condições para monitorizações diferentes, mas é importante perceber que quanto mais graves são os doentes e consoante a localização deles, nós depois vamos passando para técnicas cada vez mais sofisticadas e ainda existe
nomeadamente nos doentes com disfunção cardíaca direita e ou ARDS para a monitorização de catéter da artéria pulmonar. Um aspecto importante que veio baralhar isto tudo é que o ECO atualmente entrou de primeira linha e passa a ser uma avaliação hemodinâmica de primeira linha para muitas destas funções. O que é que nós tendemos a fazer hoje em dia? Em vez de fazer um primeiro teste de avaliação de resposta aos fluidos para todos os doentes, como estava aconselhado, aquilo que nós temos no nosso serviço é, no doente hemodinamicamente instável, eco de primeira linha, saturação venosa, diferença arteriovenosa, CO2. E depois, a partir daí, eco. A partir daí o raciocínio segue. Se houver um problema de preload, então vale a pena tentar a resposta aos fluidos. O eco permite avaliar a função sistólica, função diastólica, preenchimento, a presença de tamponamento, circulação pulmonar, toda uma série de coisas que seriam mais difíceis de avaliar sem eco. Portanto, em relação a isto, para terminar, nós não podemos avaliar as genéticas do doente, nomeadamente à forma de resposta às céticas, e para muitos dos nossos doentes o early já não é uma opção, porque apanhamos doentes tantos. Portanto, a questão essencial, a causa foi ou está a ser tratada. Estamos a ter um problema de débito cardíaco, um problema de fluxo vascular ou um problema de microcirculação. E em relação à microcirculação, será que temos os instrumentos adequados para avaliar? Nós já sabemos que uma saturação venosa alta e uma diferença arteriovenosa baixa não é muito bom. Nos primeiros, pois, nós queremos SVO2, hemoglobina, diferença arteriovenosa de CO2, monitorização do débito cardíaco. Se fazemos manipulação do débito, se fazemos fluidos, manipulação da congestão, manipulação da resposta monitorização da resposta ao volume, efeito vasoconstritor da noradrenalina e eco. Se o problema é um problema de tónus vascular, ou isto é, estamos num fenómeno de vasodilatação, isso é identificável como uma diastólica baixa, na ausência de bradicardia, regurgitação aórtica, fístulas arteriovenosas, fármacos ou um ducto arterioso patente, pois é fundamental ter uma pressão invasiva, olhar para a curva, nos hipertensos ter uma pressão arterial acima de 85 e na presença de falência cardíaca direita respeitar o peso da PVC, portanto ter uma PVC acima, ou melhor, uma pressão arterial média acima da soma da MAP com a PVC. A elastância arterial dinâmica pode ser útil na titulação de fármacos vasoativos, mas nós íamos fazer uma sessão só sobre isto, que já estamos a ultrapassar os 40 minutos. Por amor de Deus, não se esqueçam, a microcirculação e a circulação periférica são valiosíssimas, mas se o vosso doente tiver mottling, não comecem com vasopressores sem fazer fluidos primeiros. Isto talvez seja uma exceção à regra, numa época em que nós estamos a fazer vasopressores cada vez mais cedo e que temos dados bastante robustos a demonstrar o seu benefício, mas nos doentes que tenham a microcirculação fechada, comecem com fluidos primeiro, está bem? Portanto, ECO é cada vez mais e mais útil como avaliação do débito, congestão e do coração a si próprio. A adequação do fluxo pode ser muito primeira questão antes de começar a administrar fluxo de uma forma cega. Nós damos fluidos para aumentar o retorno venoso, desde que a resistência venosa seja normal e permaneça constante, e o coração seja capaz de lidar com esse aumento de fluidos, mantendo pressões diastólicas baixas. Os fluidos não são vasoconstritores, mesmo quando estão frios. Só são úteis quando existe um débito inadequado com um baixo preload. Se o quadro é um quadro predominantemente vasoplégico, comecem com vasopressores tão cedo quanto possível, a não ser que existam sinais de circulação periférica fechada, e aí é preciso fazer fluidos primeiros.
cerca de um quarto dos doentes céticos podem não responder aos fluidos, dependendo da presença de insuficiência cardíaca congestiva, hipotermia, lactatos acima de 4 imunocomprometidos, coagulopáticos ou hipoxémicos, e os balanços positivos são associados a um outcome pior. Se precisamos fluidos, é preciso monitorizar o preço e é preciso monitorar a congestão, isto é, pressão venosa e balanços. Olhem para a PVC. Passámos 25 anos a dizer que não servia para nada, porque não serve para avaliar a resposta aos fluidos, mas ainda continua a ser o melhor marcador de congestão venosa. Se os fluidos conseguissem ser capazes de prevenir, a insuficiência renal não existiria nos cuidados intensivos. Muito obrigado. Perguntas? Acho que ninguém tem perguntas, Dr. Miguel. Demorei assim tanto tempo? Um bocadinho, um bocadinho. Eu estou disponível. Acho que terminamos. Obrigada, Dr. Miguel, pela sua brilhante exposição. Espero que todos tenham... Eu não tenho perguntas, não foi brilhante, mulher. Foi brilhante, sim, foi brilhante. Mesmo com tudo o que aconteceu, foi brilhante na mesma. Sendo assim, agradeço então a sua presença e agradeço a presença de todos os que estiveram a assistir e espero que tenham levado mensagens importantes para o dia-a-dia, que é isso que é importante nestas palestras. Queria também dizer que amanhã teremos a palestra sobre sedação e analgesia nos cuidados intensivos, que em vez de ser às 9h30, será às 7 da tarde, não se esqueçam, 19 horas. Se então mais ninguém tiver perguntas... Creio que já não. não há assistentes. Caíram todos. Bom, Dr. Miguel, mais uma vez muito obrigada. E uma boa noite a todos. Para ti também. Uma boa noite. Entrar.